tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Eu queria dividir com meus irmãos aqui mais uma experiência que eu tive com Deus dentro de uma visão e revelação, e uma outra experiência que eu tive algum tempo atrás. Devido a essa que eu tive dessa vez, o Senhor trouxe a minha lembrança de quando eu estava em outro ministério. Então eu queria dividir com meus irmãos, mas antes disso eu queria deixar uma palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Só que eu queria também deixar bem claro para os meus irmãos aqui nessa tarde. Amém? Tudo que eu faço dos vídeos, que Deus tem me dado visões e revelações e mostra acerca da palavra, não serve somente para aqueles que verem o vídeo, mas serve primeiramente, principalmente para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para dentro da minha igreja. Porque às vezes as pessoas veem a gente fazendo o vídeo da revelação que o Espírito Santo dá. A exortação que o Espírito Santo nos dá não é só para aqueles que assistem ao vídeo, mas primeiro começa para os que foram revelados. Amém? Então vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Olha o que a palavra diz para mim e para você. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto e diz: Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fossem frio ou quente, assim porque és morno e não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, cego e nu. Amém, igreja? Glória a Deus. O que eu entendo desta palavra, dessa revelação que o próprio Jesus Cristo dá ao apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos? Ali manda ele escrever, ao qual, logo depois dele ser lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, Roma, a fim de fazer esquecer aquele episódio, de matar o evangelho de Jesus Cristo, Roma pega e envia João para a ilha de Pátimo, como se fosse um malfeitor, um bandido, para morrer ali à míngua. Mas ali o próprio Jesus passa a descer e dá as revelações e mandar João escrever exatamente esse livro que se encontra na nossa mão hoje, o livro A Revelação de Apocalipse. Mas por que Jesus fala testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? Aqui o próprio Jesus está dando referência dele. E aqui ele exorta aqueles que estavam na igreja de Laodiceia através dessa 7ª carta, de que eles não eram nem quente e nem frio. Eles estavam entre quente e frio. E quantos hoje se encontram dessa forma, por não abraçar o evangelho fervorosamente, por não querer se dispor dentro daquilo que manda a doutrina da palavra? Muitos acham assim, eu vou na igreja, eu estou orando, mas quando vê uma revelação, escuta e ouve, ele não crê. Então aqui o próprio Jesus escreve a 7ª carta, manda que João escreve a 7ª carta, revelando para João acerca dos crentes que não estavam quente e nem frio. Mas por quê? Por causa das obras. E olha o que a palavra diz. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça os vestidos brancos, para que não te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Aqui, o que eu estou lendo, para me poder dar testemunho do mesmo jeito que foi revelado a João na ilha de Patmos, do mesmo jeito que o próprio Jesus, através do Espírito de Deus, vem ali e dá testemunho das cercas que estavam naquelas igrejas na Ásia. Essa é uma das cartas. Eu venho aqui hoje falar de mais uma das minhas experiências com Deus. Amém? E a minha experiência foi assim. Eu tive uma visão com uma mulher e ali ela tinha um marido pastor e ela e seu filho. E de repente naquela visão eu vi o marido daquela mulher nu. Nu. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó. E unge os teus olhos com colírio, para que veja, para que não o quê? Não apareça a sua nudez. Amém, igreja? Mas aí você pensa assim, o pastor está andando nu no meio da rua. Não, Deus me deu aquela visão e eu vendo aquele homem ali pedir as vestes dele, aquela mulher, e ela segurava as vestes dele, e pessoas iam chegando e o pastor preocupado, pedindo as vestes dele para que não viesse ver a nudez dele. E naquela visão, de repente, eu vi que depois de muitos ter visto a nudez daquele pastor, aquela mulher foi e entregou a veste dele. E ali eles juntou o filho, a mulher e o pastor e saíram. E logo depois Deus me deu outra visão. Por isso que o título desse vídeo vai ser a sã doutrina versus a falsa sã doutrina. A revelação do espírito de rebelião. A mulher de saia comprida e o pastor que ataca outro pastor. Amém, igreja? Eu posso citar o nome de pastor, mas desde quando eu toco diretamente o nome dele no vídeo na internet, automaticamente eu estou atacando o pastor. Eu tenho um ataque. Eu tenho algo que está direcionado a uma pessoa. E toda a revelação que o Espírito Santo tem me dado é para que eu alcance vidas, almas e pessoas, sem que eu traga escândalo ao ministério de qualquer outro pastor, quando eu falo e direciono as minhas palavras ao nome dele, dentro da palavra de Deus e nos vídeos que eu faço. Amém? E ali Deus me dava exatamente essa visão e eu vi aquela mulher, eu quero comprar isso, a ponto dela aborrecer o teu marido até comprar. E depois que ela comprava, ela vinha e se apresentava toda feliz, com um chapéu na cabeça, com um vestido até nos pés, como se tivesse na doutrina. Mas aí você me pergunta, mas fala aí, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar acerca daquilo que a revelação que foi me dada, da mulher que ela segurava a roupa do pastor. Mas sabe aonde ela segurava a roupa do pastor? Com pirraça, com reixa dentro de casa, com briga, não aceitando andar dentro da obediência da palavra de Deus. Por isso que Deus me mostrou ela com a roupa do pastor na mão, até que outros
viessem ver, porque a vida deles estava sendo um instrumento de mau testemunho, de escândalo. E o próprio Jesus falou: ai daqueles que vier o escândalo, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. E Deus me deu essa visão ali para mim poder entender que muitas das vezes a sã doutrina, por que o título desse vídeo vai falar a sã doutrina versus falsa sã doutrina? Não adianta eu andar com a blusa até aqui, de calça, ou com a saia até no pé, mas se Deus quer de mim alma, corpo e espírito, eu tenho que ter o cuidado para me não escandalizar a vida do meu irmão. Eu posso pregar contra o pecado, mas se algo que eu falo ou que eu faço, da maneira que eu me comporto, se eu escandalizo a vida do meu irmão, eu já saí da sã doutrina. Amém? Aí eu queria lembrar os meus irmãos, em Esther, capítulo 1, o livro de Esther. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Eu gosto Olha o que a palavra diz aqui, ó. Esther, capítulo 1. Olha aqui, ó, o que a palavra diz, ó. Vamos lá. Esther, capítulo 1, versículo 10. E ao 7º dia, já estando o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bits, Rabona, Bigta, Abigatá, Zetá e Carcase, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste se recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de tudo que sabia a lei e o direito. Mas chegando a eles eram Cassena, Setá, Adimatá, Tassi, Meres, Macena, Meumucão, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que vinham à face do rei e se assentavam primeiro no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaste, por não haver cumprido o mandato do rei pela mão dos eunucos. Amém, igreja? Mas aí você me pergunta, o que tem a ver você falar da rainha Vaste e de um reino que era dos persas? Você vê que um reino humano, carnal, cheio de idolatria, ele não aceitou que uma mulher ela fosse rixosa e desobedecesse o seu marido. Porque isso aqui é uma monarquia humana. Aí eu te pergunto, será que a monarquia de Deus, Jesus Cristo como rei, e o nosso Deus, ele vai aceitar as servas dele contenderem com seus maridos debaixo da desobediência? Por isso que Deus me deu essa visão da mulher com a saia lá no pé e da mulher o qual ela segurava as vestes do marido a ponto de deixar aquele pastor nu. E aquele pastor pedia, mas por quê? Com atitudes e ação. Aquilo que Jesus Cristo escreveu a 7ª carta, falando acerca da igreja de Laodiceia, de obras que tinham pessoas que não era frio e nem quente, mas eram morno. E o próprio Jesus promete de vomitar da sua boca. Isso quer dizer o quê? De tirar da tua presença. Então, meus irmãos, não se escandalize a hora que vocês vê
a mulher de um pastor indo embora de casa e caindo na vaidade, porque na verdade ela já estava na vaidade, ela já tinha o espírito da rebeldia, da rebelião dentro dela, morando dentro dela. Por isso que a doutrina, a sã doutrina, às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que se sentem oprimidas pela sã doutrina porque não são capazes de darem lugar ao Espírito Santo de Deus. E essa semana eu fui trabalhar, e ali eu fui trabalhar, quando eu voltei, começou a vir a outra revelação que Deus tinha me dado, de quando eu estava no ministério, que eu saí, um pastor que ali estava abaixo da mão de um líder. Aquele pastor não quis ficar e abriu uma igreja, e eu fui ajudar esse pastor. Como aquele pastor tinha saído machucado, insatisfeito daquele ministério, aquele pastor, ele sempre falava mal do líder daquele ministério. E o que aconteceu? Deus me deu uma revelação que quando ele falava mal daquele líder, eu via quando Satanás levantava do trono, como assim, eu estou vencendo. Aquilo agradava ao diabo. A mesma coisa é se eu chegar aqui e eu botar um vídeo, botar um título, para me chamar a atenção de alguém. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. O que proceder disso é procedência maligna. Ou é sim ou é não. Aí eu ponho um título aqui, mentiroso. E quando eu vou ver o conteúdo do meu vídeo, ele não é exatamente aquilo que eu coloquei no título, que na verdade eu queria chamar a atenção das pessoas. Mas eu não queria ensinar a regra de colocar aquela pessoa no caminho da palavra de Deus. E olha o que a palavra diz acerca em Salmo 45, acerca dessas coisas. Salmo 45. Abram em Salmo 45. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. O meu coração ferve com as palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é a pena de um destro escritor. Você sabe por que o salmista ele fala acerca disso aqui? O meu coração ferve com palavras boas. Porque o coração e a mente do salmista, eles estão ligados naquilo chamado reino dos céus. Naquilo que coloca a pessoa no caminho e que não distorce. Mas você vê que ali o próprio salmista fala assim, ó. Minha língua é a pena de um destro escritor. Isso quer dizer de alguém. A língua de quem professa a fé, o evangelho de Jesus Cristo. Ele está se referenciando que é uma pena, como se fosse uma caneta, num destro escritor, nem alguém que sabe escrever, que nele não há erro. Por isso que a palavra de Deus, ela fala acerca disso. Por isso que todos os vídeos que eu faço é em cima das revelações que Deus me dá, daquilo que o Espírito Santo me ordenou, mostra que está escrito. Tudo que eu te revelar, porque a teologia não ensina. E muitos que estão pregando não mostram nas escrituras. Então, tudo que Deus me revela, ou que eu falo, da maneira que eu procedo, eu mostro nas escrituras. Olha o que a palavra diz. Salmo 45. Meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Naquilo que nós temos praticado em consequência do reino de Deus. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu
és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em meus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Amém? Por quê? Que eu tenho orado e tenho pedido a Deus, e tem coisas que muitos não conseguem entender, enxergar dentro da palavra, e o Senhor me revela, e eu vou orando a Deus, através da revelação eu consigo explicar dentro da palavra de Deus. Você vê que a própria Bíblia diz: cavalga em mansidão sobre a verdade da palavra e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Por que a palavra de Deus fala acerca de coisas terríveis? Por quê? Que, meus irmãos, todo aquele, seja que está dentro da igreja em rebeldia, seja mulher de pastor, Satanás tem levantado as espadas de muitos um contra o outro. Ao invés de nós pregarmos a palavra de Deus, ensinarmos o caminho da justiça, aquilo que leva o homem à salvação, e não aquilo que conduz ao fogo do inferno, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, neste teu resplendor, cavalgará prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. O inferno não é coisa boa. A própria palavra de Deus diz que o inferno ele não foi criado para o ser humano, mas foi criado para Satanás e seus anjos. E se eu ando segundo a impiedade, olha o que vai me acontecer. No mesmo Salmo 45, agora, ó, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétua o cedro do teu reino, e o cedro da iniquidade, da equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aqui a palavra de Deus está falando do próprio Jesus. A própria palavra de Deus está falando do próprio Jesus, como cedro de justiça e equidade. E olha o que a palavra diz, ó. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de Mafim, onde te alegram. As filhas dos reis estavam lá. Entre tuas ilustres donzelas, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, enriquece do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à sua formosura, pois ele é seu senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presente, os ricos povos te suplicarão favor. Filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levar-se-ão ao rei com vestido bordados as virgens que acompanham e trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas trarão ao palácio do rei. Em lugar de teus pais será o teu filho, que farás príncipe sobre a terra. Amém? Por que a palavra de Deus ela diz acerca disso aqui? Porque está falando das servas de Deus. Mas dentro daquilo que fala de obediência, dentro daquilo que fala de concordância com as regras da palavra, com o pastor da igreja, com o marido ao qual Deus levantou sobre ela no decorrer de suas vidas. Amém? E olha o que a palavra diz acerca do casamento. Em Mateus 19, do capítulo 1 ao 12, a própria palavra de Deus diz que o próprio Jesus ele falou acerca disso. Que aquilo que uniu Deus não separa o homem. Todo aquele
que despedir sua mulher, se não for por causa de adultério, e ela se casar com outro, se tornará o quê? Adúltera. E tanto o marido como a mulher. E se você for em Juízes capítulo 19, 20 e 21, a Bíblia fala que o pecado, ele é como gangrena. Ele vai destruindo. Se tem uma gangrena numa pessoa, num animal, quanto mais ela aumenta, pior aquele estado ele vai destruindo aonde a gangrena vai tomando. E o pecado, ele é comparado a isso. Se você for em Juízes, versículo 19, a Bíblia diz que teve uma concubina, mulher de um levita, que ela abandonou a sua casa e foi para a casa de seu pai. E a Bíblia tem ela como adúltera, como infiel. Mas por que eu toquei que o pecado, ele é como gangrena? Se você for no capítulo 20 e 21 do livro de Juízes, você vai ver que ela vai para a casa do teu pai, eles passam lá 3, 4 dias, e no caminho de volta, por causa do pecado, de rebelião, de infidelidade da concubina, eles param numa cidade benjamita, em Gibeá, aonde os homens cercam a casa e mandam tirar aquela mulher para fora, e a noite toda eles abusam dela. A ponto das 12 tribos de Israel guerrear contra os benjamitas. Das 11 tribos, guerrear contra os benjamitas, e ali haver grandes mortes, grandes perdas, por causa da infidelidade de uma mulher com o seu marido. Aí você fala, que isso, pastor? Para você ver. Por isso que Deus me deu essa visão daquela mulher que segurava as vestes do teu marido até aparecer a nudez. E me deu aquela visão que eu vi o pastor, o qual estava ajudando ele, quando ele falava do pastor que foi líder dele, Satanás se levantava do trono, como que se ele tivesse vencendo naquele momento, porque na verdade ele não estava fazendo segundo a vontade de Deus, mas ele estava andando segundo o coração carnal, e a Bíblia diz que quando nós andamos segundo o nosso coração, isso é maligno, que isso quer dizer o quê? Jactância. Então não é o Espírito de Deus que está me usando. Então se eu boto nesse vídeo um título para trazer a atenção das pessoas, e quando as pessoas abrem ele, eu estou fazendo segundo ao meu coração. Mas aqui, o título desse vídeo vai ser a sã doutrina e a falsa sã doutrina. A revelação do espírito de rebelião. A mulher de saia comprida e do pastor que ataca outro pastor. A ponto da própria palavra de Deus, abram a palavra de Deus em João 7. João 8. João 8. Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. João 7,16. Olha o que a palavra diz. Por que Jesus pregou acerca do casamento, dizendo que o que uniu Deus não separe o homem? Por que o próprio Jesus, quando trouxeram aquela mulher pega em ato de adultério, que lançaram ela diante de Jesus a fim de acusá-lo, você vê que o mesmo jeito que os fariseus e saduceus, os fariseus e os escribas trouxeram aquela mulher para acusar, Jesus não agiu igualmente a eles. Mas Jesus estava inclinado escrevendo no chão. O que Jesus faz? Quem me fez juiz entre vós? Quem me fez juiz? Você vê que o próprio Jesus ele perguntou acerca disso. E olha o que a palavra de Deus
diz aqui, ó, acerca disso, porque o próprio Jesus, ele vem pregando o reino de Deus, o arrependimento, mas tudo que está na palavra de Deus é para nós cumprirmos. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Por que a revelação foi me dada? Eu mostro na palavra, eu cito vários exemplos, eu citei Esther. Por que eu citei o reino, o domínio do rei Assuero? Porque ali era um rei carnal, humano. Se um rei carnal e humano, devido a uma mulher não ter aceitado aquilo que estava segundo as leis daquele rei, ela foi disposta do título de rainha. Imagine eu e você, meu irmão, como pastor, ou a mulher do pastor, ou a mulher do presbítero, do diácono, de quem for, se ela agir desta forma. Por isso que eu estou lendo aqui em João 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha. O que quer dizer doutrina? É do homem? Não. É lei do reino de quem? De Deus. Então, olha o que a palavra diz. E Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele quem me enviou. Se alguém quiser fazer fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nele não há injustiça, porque lá em Salmo 45, a palavra de Deus manda que nós cavalgamos pela equidade e pela palavra da justiça, e que nossa destra irá nos revelar coisas terríveis. Por que Deus me mostrou quando o pastor falava do ex-líder dele? Satanás se levantava. Por quê? Porque ele não estava agindo segundo o Espírito de Deus. Você vê se naquele momento que trouxeram aquela mulher pega no ato de adultério e lançaram ela diante de Jesus, se Jesus mandasse apedrejar ela, Jesus ele estava fora segundo aquilo que estava determinado sobre ele nas Escrituras. Desde o princípio da fundação do mundo. Então Jesus ali já começou a mostrar uma diferença, mas ele virou para aquela mulher e falou: mulher, onde estão os que te acusam? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você vê que o próprio Jesus manda aquela mulher ir e não pecar mais, para que não acontecesse algo pior do que ela. Que algo pior poderia acontecer com ela do que ser apedrejada? A Bíblia diz o quê? Eis que te mostrarei a quem deves temer. Não temas ao homem que mata o corpo e não tem o que fazer, mas te mostrarei a quem deves temer. Temei a Deus, aquele que tem poder para matar o homem, o corpo e lançar a alma onde? No inferno. Então Jesus estava falando dela acerca disso, que existe um lugar pior do que a morte aqui na terra, aonde todo aquele que morre em pecado, seja em prostituição, no espírito de rebelião, ele é lançado ali. Então Jesus fala aqui, ó, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Amém, igreja? Agora vamos voltar lá em Esther, para que não haja dúvida acerca do que eu falei, daquela mulher que tinha um coração, e depois eu vou no livro de Provérbios para mostrar para vocês, daquela mulher que ela embirrava: não, eu quero comprar isso. E ela ia comprar, vinha toda alegre, mas ela tinha uma birra no coração.
Não era algo que ela agia segundo o Espírito de Deus, mas ela agia segundo o espírito de rebelião. E quantos têm usado e têm agido com o espírito de rebelião? Vamos lá em Esther. Esther capítulo 5. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Esther capítulo 5. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, tendo vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos olhos, e o rei apontou para Esther com o seu cedro de ouro, e que tinha na sua mão Esther, chegou e tocou a ponta do cedro. Amém? O que isso quer dizer? Se você for, a Bíblia fala acerca de Jesus ser o cedro da justiça e da equidade. Você vê que aqui, todo aquele que entrasse no palácio real de um reino carnal, humano, se o rei não levantasse o cedro, ele na mesma hora seria o quê? Ferido e morto. E a rainha Esther correu exatamente este perigo. Mas ela se vestiu conforme o costume do reino persa. Existe irmã por aí, até hoje usando maquiagem, brinco na orelha, e se baseando nessa palavra com a interpretação errônea, dizendo que Esther, para justificar, que Esther se vestiu assim, mas Esther estava segundo as leis de um país, de um reinado, do monarca persa. Eu e você estamos segundo as leis do reino de Deus, segundo a vontade do nosso Rei Jesus Cristo, aonde a palavra diz que a mulher, se eu não me engano, em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher não deve se vestir com tranças, com joias preciosas, nem com vestidos luxuosos. Por isso que muitos estão seguindo segundo outros espíritos e não entendem que o que está em Salmo 45, de cavalgar sobre a justiça e a equidade, e que a sua destra te revelará coisas terríveis. Você vê que Esther, naquela época, ela era serva de Deus, mas devido a ela ter casado com alguém que era persa, um rei persa, por obediência, ela se vestiu com as vestes reais, porque ela era mulher do rei. E a rainha Vasti foi disposta exatamente por causa disso, que ela não se comportou como rainha. Por isso que Deus, Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele fala acerca disso. Eis que eu conheço a tua obra, as tuas obras. Eis que não é morno, não é quente nem frio, mas és morno. Então a palavra a todo momento, ela está nos direcionando acerca de comportamentos que irá nos levar a lugares que não é o Espírito Santo que está nos direcionando, mas é o próprio diabo. Aponto no livro de Provérbios 21, vamos lá. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Livro de Provérbios. Provérbios 19. Olha o que eu falei acerca de eu botar um título aqui, que não é o conteúdo do vídeo, ao qual e daquilo que eu vou estar abordando e falando. Ou quando eu falo de mim mesmo. A própria Bíblia fala acerca disso, que o próprio Jesus ele tem eu e você como testemunha dele.
aqui na terra. Olha o que a palavra diz aqui, ó. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, a sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria para o pai o filho insensato. Em um gotejar continuam as contenções da mulher. Isso quer dizer o quê? Brigas, contenda. O que é contenção? É a mulher se conter numa opinião firme em seu coração. Ela não ter o coração sensível à voz do Espírito Santo, a ponto de ela saber que lá em Gênesis, quando Eva caiu, que a serpente enganou a Eva, que Deus determinou sobre a mulher: o seu marido dominará sobre ti e sobre ele será o teu desejo. Amém? Aqui, quando a Bíblia se refere também de falsa testemunha não ficará impune, está falando de mim. Quando eu se levanto contra alguém, quando eu me refiro a alguma pessoa, sem revelação da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, dizendo que não ficará impune. Por que eu vi? Quando aquele pastor falava do outro, Satanás se levantava do teu trono. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Provérbios 21, 7. As rapinas dos ímpios virão destruí-lo, porquanto eles recusam praticar a justiça. Aqui está falando segundo a minha intenção do coração e da minha mente, com o ministério do meu irmão ou com qualquer outra pessoa. Por que os fariseus trouxeram aquela mulher em pecado de adultério na intenção de acusar Jesus, e Jesus não fez acusação alguma? Mas ele falou: mulher, se eles não te acusaram, nem eu. Vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Jesus instruiu ela: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Jesus instruiu aquela mulher pega em ato de adultério, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia fala em Provérbios 21 sobre rapina do coração. As rapinas dos ímpios virão destruí-lo, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é o quê? Reta. Jesus andava em caminho reto. Então aqui a própria palavra nos ensina isso. Olha o que a Bíblia fala agora da mulher. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, os simples tornam-se sábios, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Você vê que a própria Bíblia fala que melhor é morar água furtada num terreno, no tempo, do que estar dentro de uma casa grande com uma mulher rixosa, mulher de opinião, porque ela não anda segundo o Espírito de Deus. E olha o que a Bíblia fala ali, ó, versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal ao seu próximo e não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecer é castigado, o simples torna-se sábio. E o conhecido, e o sábio é instruído e recebe o quê? O conhecimento. É tão simples, meus irmãos. Não ponha um título que não seja daquilo que você vai abordar. É tão simples. Abordem algo como testemunho e peça que o Espírito Santo venha te revelar. Pregue o evangelho, pregue contra o pecado. Você, mulher, obedece teu marido dentro de casa, esteja em comunhão com ele. Deixe que o Espírito Santo entre em seu coração e traga alegria. Porque foi o que eu falei, tudo que é abordado, que é me revelado, primeiro serve para mim, serve para minha casa, para os meus filhos, para a minha igreja e para aqueles também que assistem esse vídeo.
Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.